Fala, galerinha do quinto ano. Então, Tio Fidelis está gravando esse vídeo justamente para orientá-los, tá? Nessas páginas que aqui estão, 133 a 146, que vocês desenvolverão ao longo da semana. Então, não precisa de pressa, não precisa de desespero, tá? O que precisa é que vocês justamente prestem bastante atenção nesse vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, é importante que vocês me notifiquem. Essa videoaula, ela está sendo composta por dois assuntos. O primeiro, sobre ângulos, tá? E o segundo, sobre o início do estudo acerca de frações. Mas, Tio Fidelis, são dois assuntos totalmente diferentes. Sim, a gente entende que é totalmente diferente, mas eles estão correlacionados, né, pelo menos em uma parte, tá? E nós veremos isso a partir de agora. Então, preparem os assentos aí de onde vocês estão vendo esse vídeo, coloquem o livro próximo a vocês e vamos à grande viagem da matemática por mais uma vez. Para iniciar, o que são ângulos? Antes de começar a falar da definição do tipo de ângulo, como medir, é importante nós entendermos e localizarmos onde eles existem. Então, de repente, no relógio de ponteiro da parede que fica na cozinha da sua casa, você vê uma abertura entre os ponteiros. Essa abertura é um ângulo e tem uma medida específica nele. Só que, de repente, você é uma pessoa muito ligada à natureza e tem uma árvore no quintal de sua casa. A abertura entre esses galhos da árvore a gente consegue medir, a gente consegue entender que existe ali um ângulo também. Quando de repente seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, quem quer que seja um adulto que trabalha com computador ou até mesmo você assistindo esse vídeo pelo computador, nós percebemos que existe ali, quando você vai abrir o mesmo, né, o notebook, tem uma abertura ali, tem um ângulo ali também. E a escada? Quando de repente, né, a pessoa que for realizar um reparo numa lâmpada, né, e algum item que precise realmente de uma certa altura, vai utilizar a escada. Abriu essa escada, o que nós temos? Um ângulo ali também. Só que para iniciar essa ideia de ângulo, no próprio livro de vocês, né, existe uma situação, um problema onde nós temos 5 alunos no pátio, né, e em relação aos nomes que foram dados, vocês vão responder algumas perguntinhas, né? Quando Caroline der 1/4 da volta, quando der meia volta, quando der 3/4 da volta. E o que quer dizer isso, Tio Fidelis? Primeiro, gente, 1/4 da volta, tá? Dependendo do sentido, vamos imaginar que Caroline, que nesse momento se encontra de frente para Tatiane, fosse dar 1/4 da volta para a sua direita. Ela viraria e pararia de frente para Alberto. Se ela desse meia volta para a direita, ela pararia em frente a Pedro. Então, essa questão de dar meia volta, dar uma volta, dar 1/4 da volta, isso tem a ver diretamente com o ângulo. E como que fica essa questão de visualizar realmente esses giros acontecendo? Vamos imaginar aqui, ó, a ideia de giros. Quando a gente fala em giro de uma volta completa, tá? É importante que tenha o sentido, seja para a direita ou para a esquerda. Então aqui, ó, eu estou fazendo no sentido anti-horário. O que nós temos? Ó, um giro de uma volta completa. Ele também pode ser reconhecido nos livros como giro de 360 graus. Então pensa num skatista que está fazendo uma manobra e aí o locutor que está narrando ali aquela ação dele fala: o skatista deu um giro de 360. Ou seja, ele deu uma volta completa em torno do seu eixo e, consequentemente, acaba sendo um giro completo. Ah, mas de repente ele deu apenas um giro de meia volta. Então é conhecido também como um giro de 180 graus. Giro de meia volta, metade de 360, 180. Por vezes ele pode falar que foi um giro de 3/4 da volta. Ou seja, essa linhazinha aqui é como se ela tivesse rotacionado 3 vezes e parado aqui em torno do eixo, que é um giro de 270. E não menos importante, nós temos o giro de 1/4 da volta. Esse giro de 1/4 da volta, ele é conhecido como um giro de 90 graus, tá? E posteriormente nós vamos ver como que esses números, eles são classificados, tá? Bom, ângulo, o que é? O ângulo, ele é uma abertura entre duas semirretas.
E nós vimos, de fato, né, o que são semirretas? São linhas, conforme nós já havíamos combinado, que tem uma certa origem, mas não tem um fim. Então aqui, ó, a origem é o vértice A, tá? E ela dá o sentido da ideia de continuidade. E o ângulo geralmente possui lados. Essa abertura, essa partezinha verde pintada, que a gente chama de ângulo. Então, como que a gente pode notificar isso? Como o vértice é que vai dar origem à nomenclatura do ângulo, nós temos ângulo A, e aí para representar o ângulo, pessoal, nós utilizamos o acento circunflexo em cima dessa letra maiúscula, tá? Mas como medir? No livro de vocês, lá no material complementar, página 15, vocês encontrarão um transferidor destacável. Quem tem essa régua mesmo física, pode utilizar também. Quem não tem, vai lá no seu livro e destaca para utilizar. Mas como que eu vou medir o ângulo? No transferidor, vocês têm um ponto que geralmente a gente chama de ponto de origem, que é o 0, 0. Então, esse ponto aqui, ó, que o tio está marcando com o mouse aqui agora, vocês vão colocar no vértice, tá? De modo que uma das linhas fique exatamente coincidente ao transferidor. E a segunda linha, tá, do ângulo, baterá justamente em uma das medidas. Lembrando que é importante vocês se atentarem e observarem o número que aparece em maior tamanho. Ali vai determinar a medida, tá bom? Então, lembrando, peguei o transferidor, coloco o zero, o ponto zero ali na origem do ângulo, no vértice do ângulo. Uma das linhas, né, um dos lados do ângulo ficará exatamente, né, coincidente ao transferidor e a outra vai denotar a medida também. Bom, classificação dos ângulos. Eu tenho 4 tipos de ângulo. O ângulo, quando ele mede menos do que 90 graus, tá? Ele vai receber o nome de ângulo agudo, tá? O ângulo que tem exatamente 90 graus, ele recebe o nome de ângulo reto. E como que você vai reconhecer ele de cara? Justamente, ó, por esse quadradinho aqui, que é a notação do ângulo de 90. Temos o ângulo obtuso, que ele tem mais de 90 graus e menos de 180, tá? E temos o ângulo raso, que ele é igual exatamente a 180 graus, que é o ângulo de meia volta. Sugestão, dá uma pausa nesse vídeo, copie essas informações do ângulo no caderno de vocês, para que vocês tenham mais uma informação acerca da classificação dos ângulos. E aí, nós falamos anteriormente sobre as retas perpendiculares, mas não entramos na definição. O que são as retas perpendiculares? São linhas que, quando se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Então, elas são chamadas de retas perpendiculares quando elas se cruzam e formam esse ângulo de 90 graus. Geralmente, aparece o quadradinho com aquele pontinho ali, indicando que é um ângulo de 90, para facilitar a sua visualização, tá? Bom, e aí chegamos no conteúdo de fração que vocês já viram no ano anterior, mas é válido falar. Aproveitando essa imagem linda de um cupcake, sugiro vocês tentarem fazer um até, ou talvez uma receita em família quando tiver a oportunidade, e perceber que essas medidas fracionárias existem ali também, tá? Então aqui nós temos um exemplo de uma receita que existe realmente o número fracionário como medida, existem copos medidores que já facilitaram, tá? Mas antigamente as pessoas tentavam fazer com um copo comum mesmo. Termos de uma fração. Como que eu vou representar uma fração? Primeiro, ela tem esse traço aqui que indica uma divisão, que foi uma seção, que foi tomada uma parte dividida em partes iguais. O número que está em cima, ele recebe o nome de numerador, tá? O que é um numerador? É o número de partes que eu considerei, que eu tomei. E geralmente nos exercícios, é o número de partes que você pinta, tá? E o denominador é o número de partes que você dividiu determinado item. Então, se eu tenho um bolo lá e comi 1/8, entende-se que eu dividi o bolo em 8 partes e comi apenas um pedaço, tá? Agora, para a gente tentar representar, tem uma espécie de joguinho aqui, que a minha sugestão é dar uma pausa, tentar identificar até mesmo para relembrar o conteúdo do ano passado, tá? Então, essa primeira figura aqui, ó, nós veremos que ela corresponde a 1/4. Eu tenho uma parte pintada das 4. Essa aqui que o tio acabou marcando, nós temos aqui 4 partes pintadas de 8, tá? Essa agora que foi ligada, nós temos 1/2 como representação.
E por último, não menos importante, uma que representa 6/8. E com relação, tá, até mesmo a leitura de fração, nós continuaremos na próxima aula. Qualquer dúvida, peço a vocês que me notifiquem para que eu possa sanar. Façam os exercícios com calma, assistam ao vídeo, entrem nos links e façam as atividades com todo o cuidado do mundo, que eu sei que vocês arrebentarão. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e estou morrendo de saudade.